projetar seu nome, projetar sua marca, ir para frente e adiante, influenciar, impactar, desenvolver, fazer acontecer. Se você não faz isso, você é engolido por pessoas que decidem liderar no seu lugar. Hoje, nós vamos trazer aqui para a Arena duas personalidades muito intensas e muito fortes. Ela, que teria tudo para não conseguir ser a própria projeção de si mesma. Fazer o barulho que fez. E ele, que também seria uma pessoa apenas com uma ideia de transformação que seria jogada no lixo, se não fosse por uma só palavra. All-in. Vem para a Arena, Luiz Câmara. Luiz Câmara, criador da Vox2U, o cara que está revolucionando o mercado da oratória. Você gosta de falar em público? Adoro falar em público. E sempre gostou ou tinha uma dor antes? Como que era isso? Eu morria de medo de falar em público, Dani. E primeiro, parabéns por você estar expandindo a consciência de muitas pessoas com esse legado maravilhoso que você está deixando. Eu sempre tive medo de falar em público, mas por ser empresário desde muito cedo, eu tive que me comunicar para vender. Desde vender sorvete na rua, vender salgadinho, montando farmácias para liderar pessoas. E eu descobri que a palavra tem poder de você salvar uma vida, destruir uma vida, fechar um negócio, desde os meus 17 anos, liderando farmácias, até chegar na Vox2U, depois de um tempo. Tá, aqui a gente é detalhista. Ou ele fala, ele sorri, ele dá piscadinhas. Eu estou pegando todas as estratégias, porque você sabe que eu sou uma oradora, mas ainda não fiz o teu método, tá? Ok. Eu posso melhorar, então. Isso significa que eu posso dar um salto. Mas, enquanto isso, tô aqui fazendo um mapa. Luiz, fala pra mim. Lá atrás, quando você era jovem e você sentia esse medo de falar em público, o que te acontecia? Você se sentia rejeitado? Como que era isso? Eu sempre tive, Dani, uma ambição muito grande de construir algo grandioso. E para construir algo grandioso, eu tinha que pagar o preço. E o meu verdadeiro all-in foi saber que a ambição para construir algo grande, ela tem que ser acompanhada de alguns fracassos no caminho. Então o que a vida foi me ensinando empreendendo desde cedo foi que na minha primeira farmácia eu fracassei. Acabou meu dinheiro, tomei uma multa do Conselho Regional de Farmácia e não consegui inaugurar a farmácia. E aí você tem que pedir dinheiro emprestado para amigo. Depois, deu certo a primeira farmácia, depois de muita luta, depois de 1 mês e meio para inaugurar. E aí na segunda farmácia, eu tive um certo êxito, mas aí eu resolvi criar uma empresa de vendas diretas e aí surgiu essa necessidade de falar bem em público. Até então não tinha técnica e tinha medo. E aí eu fui com a cara e com a coragem, perdendo o medo de falar em público e montei uma empresa de eventos empresariais no interior de São Paulo. E eu via que muito empresário às vezes tinha uma Porsche na mão, mas vendia como se fosse um Fusquinha. E aí surgiu a ideia de criar um curso de oratória para atender essa demanda. Quando eu falo essa história hoje... Até então, só assim uma pergunta. Até então você criou um curso de oratória autodidata. Autodidata, e foi um fracasso a primeira turma. Aí foi meu segundo fracasso. Primeiro curso de oratória, os alunos reclamavam, pediam dinheiro de volta. Só que eu nunca tive plano B na minha vida. Eu estava disposto a criar a maior rede de escolas de oratória da América Latina. Hoje a Vox2U, nós temos 150 escolas, 1.500 funcionários, 50 mil alunos. É uma rede que fatura quase 100 milhões de reais. Só que eu gosto de encorajar todo mundo que está aqui a passar por fracasso. Porque hoje todo mundo fala de sucesso, pouca gente fala dos tombos. E eu não acredito que você pode chegar lá sem fracassar. Então eu fracassei no meu primeiro curso de oratória. Foi horrível, foi ruim o curso. Mas eu falei, eu vou melhorar o método. E aí eu comecei a contratar time de pesquisa e desenvolvimento, comecei a investir. Levou 2 anos, 2013 a 2015, para o produto ficar bom. 2 anos fazendo MVP. O MVP, mínimo produto viável, exatamente. Para você que está em casa, não sabe o que é MVP, explica para a galera. Porque aqui é televisão aberta.
A galera tá aprendendo com a Exato. gente. MVP é quando você cria um mínimo produto viável que ainda não está validado para testar no mercado, receber feedback do cliente e posteriormente você escalar esse produto. E a Voxshare foi assim. Hoje é bonito falar que tem 150 escolas, que tem quase 2.000 funcionários, mas o começo foi um MVP e o MVP fracassou. Mas eu não tinha plano B. Eu estava disposto a criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil. Depois disso, crescemos. Aí teve um outro episódio interessante. Eu tinha um sonho maluco de ficar milionário antes dos 30 anos. Aquela coisa de jovem, né? Ambicioso. Até atingir essa meta, mas com 27 anos, a Voxshare estava com 32 escolas, já era um sucesso validado. Eu criei um outro negócio, quebrei e fiquei devendo 5 milhões de reais. Então você que está aqui me ouvindo, se você está fracassando, se você está devendo no banco, se você está sendo traído por um sócio, se você está tendo problemas aparentemente intransponíveis, é importante ressaltar que todo empreendedor passa por isso. O que você não pode é não ter plano B, e aí que está o verdadeiro all-in. Frequentar fracassos sempre sem perder o entusiasmo, porque o fracasso vai te levar lá. Eu levei 3, 4 anos para pagar essa dívida, consegui pagar, e hoje a história ela é uma história de resiliência, de sucesso, porém, lembre-se, o sucesso ele é acompanhado de muito fracasso. E aí, a pergunta que fica aqui, pra mim, é assim, quando a gente ouve essa jornada do herói, e principalmente vocês que estão aqui e você que está em casa, ah, tá bom, vai, mais uma pessoa contando uma história. Nossa, se eu puder entrar na sua história agora e assistir uma cena, que a gente possa mostrar para as pessoas a cena, você consegue trazer uma cena do momento da tua jornada e que você estava quebrado e que você estava quase desistindo de tudo e você falou, não, eu ainda tenho mais 30%, 40% para fazer isso. E como que foi esse cenário? A história mesmo, me traz a cena. Olha, a história é que a primeira farmácia teve pequenos fracassos, o primeiro curso de oratória teve um pequeno fracasso, mas quando eu fiquei com essa dívida de 5 milhões, foi um grande fracasso. Foi um mega fracasso. E a cena que me marcou muito foi quando você está próximo do 5º dia útil e você quer honrar seus funcionários. Porque eu, como empreendedor, eu sei me vender aqui na TV, eu sei me vender no palco, eu sei vender, eu sei me virar. Como empreendedor e vendedor. O funcionário não, ele depende do teu salário para sobreviver. E o que me marcou para me tornar um empreendedor, e que me marca até hoje, é a geração de empregos. Então saber que a Voxshare hoje gera quase 2.000 empregos é o que faz eu trabalhar incansavelmente para deixar esse legado. Mas, na época da dívida de 5 milhões, o único medo que eu tive era não conseguir pagar o funcionário em dia. Você olhar para o teu colaborador e você não conseguir, né? Porque ele depende do salário. Então a cena mais marcante, né, que me toca muito, foi esse momento de conversa comigo mesmo, como que você vai se virar para conseguir dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários. E isso me marcou muito porque eu desenvolvi uma habilidade de não deixar nada externo me abalar. Então quando você realmente tem aquele propósito, aquela vontade de realizar, aquela vontade de deixar um legado e um sonho grande por trás, quando o sonho é grande, você não se perde no caminho com picuinhas, com probleminhas. Você não tem tempo para analisar se você está deprimido hoje, se você está com problema hoje. Então, eu sempre procurei blindar a minha mente dos problemas. Igual quando a gente está assistindo TV, a gente muda de canal. Tá num canal de terror, agora eu vou mudar de canal. E eu consegui mudar de canal e eu ia para o faturamento. Eu ia conversar com o investidor, eu ia vender. E consegui honrar todo mundo em dia, consegui pagar os salários, consegui reverter essa dívida, consegui fazer o negócio crescer de novo. E eu gosto muito de encorajar as pessoas em palestras e eventos a não se abalar com os fracassos, porque todo grande empreendedor de sucesso fracassa. O problema é que a maioria acaba não contando, conta só a história bonita. E aí, às vezes, quem está ouvindo a gente falar de sucesso e vai pro all-in, o all-in fica meio abalado. Por quê? Porque a pessoa começa a ter problema, começa a ter dívida, o produto fracassa, a empresa fracassa, e aí acaba desistindo, achando que não é para ela. Então, todo mundo pode realizar, desde que tenha disciplina, perseverança, e abrace o fracasso com muito carinho, aceite ele como experiência, que você vai chegar lá. Maravilhoso.
Eu fico aqui nessa minha vida de olhar para pessoas que são líderes de um novo pensamento e eu piro em histórias e você é muito necessário, muito necessário. Eu decreto que a Vox to You vá para o mundo e vai, você sabe que vai. Amém. E essa história sua, ela me conecta muito com uma pessoa que vai entrar aqui na arena, que é uma pessoa que, assim como você, era uma improvável que está fazendo um barulho no mundo também. Vem pra arena, Patrícia Mirza. Patrícia Mirza, que honra ter você aqui no All In. A honra é minha, mulher. Coisa boa tá aqui, viu? Deu certo, graças a Deus. Bora. Ei, pessoal, vocês estão bem? Tá todo mundo feliz aí? Todo mundo tá pleno? Como é que é? Eu sei que tá tarde, mas se vocês já estão aqui é porque vocês estão comprometidos, né? Então, por favor, manda energia pra mim, que eu preciso de energia. Manda energia pra mim aí, por favor. Tudo bem. Muito obrigada. É muito bom, já chegou mostrando quem que ela é. Vocês já se conheciam? Não, muito prazer, viu? Prazer, Patrícia. Parabéns, Mas você viu? já conhecia a empresa dele? Já conhecia. Isso é uma coisa importante de se dizer, não é mesmo? Muita gente, às vezes, não precisa conhecer o seu nome em si, mas o legado que você deixa nas coisas que você faz. Enfim, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Quando você fala, é maravilhosa, né? Ela já chega, ela já tem um domínio de público maravilhoso, é uma mestra de influência. E para quem está em casa, eu vou sintonizar vocês que estão aí. Patrícia, sai do zero, TDAH, olham para ela e falam, menina, você não vai dar em nada não. Aí ela vira e fala, peraí, bexiga taboca, agora eu vou mostrar como é que o Nordeste vai pro mundo. Patrícia, fala pra gente, lá no começo, quando nem você acreditava em você, como foi isso? Pra chegar onde você chegou, mulher? Dani, na verdade, muitas pessoas quando vêm me perguntar sobre isso, elas esperam uma resposta logo de cara, uma jornada do herói também, né? E todo mundo tem a sua jornada do herói, independente do legado que tá deixando ainda. Eu não empreendi porque eu queria ficar rica, ou porque eu queria empreender, ou porque, enfim. No geral, eu empreendi porque eu não tinha opção. Eu sou de uma família muito humilde, né? Mas graças a Deus sempre foi cheia de amor e também de valores. E eu sempre percebi que eu não cabia. Eu não cabia onde eu estava, eu não entendia direito como eu funcionava. E eu acabei aceitando o que as pessoas me diziam sempre, que era mulher, tu fala demais, mulher, tu não se aquieta, mulher, tu para, não aguenta mais. Minha mãe, coitada, bichinha, mas ela, hoje em dia ela já agradece, né? Depois que passa. A verdade, gente, é o seguinte, é que eu não empreendi por amor, eu empreendi por necessidade. E hoje, eu posso dizer pra vocês... Volta na cena, a mesma pergunta vou voltar pra cena. A cena é uma menina nordestina, TDAH, sem saber, com várias questões, alguns traumas e alguma falta de algo que nem eu sabia o que era, mas o TDAH, ele te atrapalhou na escola? Poxa, repeti de ano, escutava do meu pai que eu tinha... Era peia, viu? Que lá no Ceará não tem esse negócio não, encher o joelho no milho. A verdade, gente, é o seguinte, brincadeiras à parte, voltando ao que a gente estava falando, eu comecei a perceber que eu não me adequava porque ninguém me aceitava. Eu me destacava demais. Naquele momento, eu não achava que era um destaque positivo. E uma coisa importante de frisar é que eu sempre fui muito hiperativa. Para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu só vim descobrir aos 19 anos. E só vim me medicar quando eu comecei a ter dinheiro para pagar o remédio, né? Porque até para você ser enlouquecido no Brasil, você tem que trabalhar e pagar um valor que não é tão barato assim, viu? Eu entendi que eu precisava dar um jeito. Acredito eu que aquele momento, quando eu era criança, o fato de estar em um ambiente que não era positivamente adequado, era hostil. Eu me sentia inferior, eu tinha autoestima completamente acabada. Mas eu acredito que se eu tenho um dom, o dom é de dar um jeito. Por isso eu me sinto de verdade uma pessoa que, além de nos negócios, trabalhar com desenvolvimento, né, de negócios e projetos de influência e desenvolver novas pessoas, além do arroba, eu me considero uma solucionadora de problemas e uma geradora de oportunidade. Porque foi isso que eu fiz
a primeira vez que eu entendi que se eu aprendesse a vender, eu nunca ia ser pobre. E me vender foi a primeira ação que eu tomei. E aí, você aprendeu que é o poder. Eu falei que esse episódio está todo sincronizado. É o poder de falar, é o poder de se vender. E aí você teve um insight aí. Sou apavorada, gente. Vocês têm que aprender a lidar aqui comigo, viu? Mas pode continuar aí. Vamos lá. Você consegue trazer para nós como que foi que você aprendeu a se comunicar de uma forma que você de fato virou sua chave? Porque hoje você é multimilionária, é super posicionada, enfim. Como que você Eu não, as minhas empresas, viu? Que fique claro, porque empresário tem prolabore. Tu tem prolabore? Eu tenho. A empresa rica, empresário pobre, né? Vamos tocar as mãos aqui, em nome de Jesus. Muito obrigada por essa palavra, porque muitos de vocês acham que é só postar na internet, que é multimilionário. Quem é que acha que todo mundo que vocês seguem são multimilionários aí? É só colocar no @ do Instagram, né? É multimilionário. Vocês já prestaram atenção que faturamento não é lucro? Porque hoje, quando você chega nesse lugar de entender e ter humildade para perceber o que você está fazendo e para onde você quer ir, você sabe que você vai depois. O que a gente faz, eu acredito que você também já passou da gente há muito tempo. Você já sabe quanto que você... Me responde aqui uma pergunta, que ele deve ter mais dinheiro do que eu. Não precisa falar valores. Não precisa não, deixa dessas coisas. Mas me responde uma coisa. Em algum momento da sua vida, recentemente, acredito eu, você já parou pra pensar em quanto você precisaria por mês pra ter a vida que você queria quando você era adolescente? Olha, muito pouco. Eu não tenho nem tempo de gastar o dinheiro, então eu deixo nas empresas, reinvisto. Exatamente. Monto uma empresa, ela dá certo, eu invisto em outra. Então a ideia é fazer produtos transformacionais que vão gerar empregos, e eu acredito que a verdadeira criação de riqueza está aí. Exatamente isso. A verdadeira criação de riqueza você só vai descobrir quando você estiver rico. Mas aí você perde o dinheiro, mas você já descobriu como é que é ser rico. A questão é que quando você cria algo que é maior que você aí sim consegue deixar um legado. Porque eu costumo sempre falar, né, Dani, que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nelas. Nos funcionários que ele está investindo na vida deles de alguma forma, nas ideias que ele tem, ele está investindo na vida dos funcionários, e os funcionários vão poder investir na vida dos filhos dos funcionários, e assim vai o ciclo. Mas eu tenho certeza que ele já sabe quanto ele poderia ter por mês para ter uma vida plena, boa, ele já sabe, ele entendeu. Então, por que tu tá aí apavorado, achando que precisa ter 1 milhão do Instagram lá pra tu colocar na tua bio? Patrícia, a gente tem que tomar cuidado. Aliás, eu tô aqui, olha, eu tenho que tomar cuidado. Não pode segurar. Olha só, o meu aqui de lapela, tá funcionando, tá funcionando. Ó, eu tenho que tomar cuidado com vocês dois. Um tubarão das vendas, mestre da oratória. Ela, idem, e da projeção. Então, pera lá, vamos lá. Não fuja da raia. Qual foi... Mas com detalhe. Aqui a gente gosta de detalhe. É ou não é, gente? Qual foi o all-in, a virada de chave mesmo, que fez você sair de uma... Eu não tô falando do começo do alto valor. Não vou ficar nessa família. Agora eu vou me vender. Não, isso aí já passou. Para você ir para esse high ticket. Hoje você é uma pessoa que para te acessar não é tão fácil. Como que você se torna a Patrícia Mirza? Como que você constrói? Porque é construído. Como que você constrói? E esse é o win nessa construção. Certo. Eu vou te colocar o all-in que você perguntou e eu fugi da raia mesmo, você tá certa. O all-in foi quando eu tinha 17 anos e eu decidi que eu queria viajar para fora do Brasil. Só que eu não tinha nem passaporte, né? Meu pai já ficava dizendo que o avião ia cair, que pobre não anda de avião. Eu falei, pois então pronto, vou ter que ficar rico pra andar de avião, né? E aí, aos 17 anos, eu entendi, sem dinheiro nenhum, meus pais, pior, coitado. Muita oração, graças a Deus. E sem dinheiro nenhum, eu não pensei que eu iria viajar para fora, eu decidi que eu iria viajar para fora. E a decisão, e para um looping aberto, minha primeira viagem internacional aos 17 anos foi paga por mim para Israel. Que doideira, né? O pessoal quer ir pra Disney e eu queria ir pra Israel. Sou um pouco excêntrica. E eu decidi que eu iria. E quando eu decidi que eu iria, eu joguei a responsabilidade para mim de achar uma forma de conseguir ir. E eu comecei a criar soluções. Entender quanto que é. Qual é a forma? Na época, gente, eu nem sei quanto foi que eu paguei, mas enfim, isso é importante, presta atenção nisso aqui. Eu tinha 17 anos, não tinha dinheiro. Lá em Fortaleza,
Quando eu cheguei em casa e falei, pai, eu decidi, eu quero ir para Israel ano que vem. Na verdade, eu tinha 8 meses para pagar essa viagem. Mas eu não tinha nem cartão de crédito, nem dinheiro no banco, né? Falei, então eu vou decidir. Fui lá na pessoa que ofereceu a viagem na época, era um grupo, e eu perguntei, quanto que é? Aí ele falou o valor total, eu nem sabia quanto é que era aquilo ali, né? Na minha cabeça. Eu falei, e por mês, meu senhor, quanto é que é? A parcela. E aí ele falou que era R$780, se eu não me engano, com uma entrada, enfim, eu não lembro muito bem. Mas o ponto de foco que eu quero que vocês entendam é que no dia que eu fui perguntar para o senhor que estava oferecendo, eu fui como a Patrícia que está aqui agora, nesse jeito aqui, do que vocês estão vendo. Um pouco mais, assim, 2004, né? Uma coisa mais vintage. Mas eu me portava de acordo com quem eu sabia que eu poderia me tornar. Porque o negócio que você fala, que eu quero que você diga isso, fake until you make it, né? A projeção que você fala. Fingir até que você não é sobre fingir ser o que você não é. É sobre ter certeza de quem você consegue contar ser. Mentiras de sucesso para que se tornem verdades absolutas. Exatamente. E foi aí que eu cheguei lá, belíssima. Parecendo herdeira, mentira. Mas eu fui com muita confiança. Não para dizer que eu tinha dinheiro. Eu não precisava. Eu simplesmente fui quem eu era e falei a verdade. Olha, é o seguinte. Eu quero viajar. Eu vou ter 18 anos ano que vem. Vou poder viajar. Quero pagar a viagem. Não tenho dinheiro, mas vamos negociar. Vamos negociar aqui, por favor. Como que o senhor pode fazer para mim para que eu consiga, né, pagar isso? E aí ele falou, eu fiz aquela carinha de gatinho do Shrek, essas coisas. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu posso, tipo, fazer a parcela e tal e tal. E eu falei, eu não tenho cartão de crédito, senhor. E aí ele disse, tá bom, bora na promissória aqui. Graças a Deus pelas promissórias daquela época, né? A coitada foi pra promissória. Aí eu me foquei e entendi que agora eu tenho um dever. Porque quando a gente se compromete, a gente tem um dever. E eu disse, eu preciso agora trabalhar todos os meses, até o dia dessa viagem, para eu ter 800, 780 reais. Comecei a dar jeito. Peguei nas lojas da minha cidade, tinham lojinhas, na época, muitos anos atrás, gente, eu sou uma jovem senhora. Eu comecei a oferecer, sempre fui muito criativa, então eu comecei a oferecer serviços para quem precisava de alguma coisa que eu poderia fazer. Então eu cheguei lá, batei e falei assim, olha, tem panfleto aqui. Você quer que eu entregue o panfleto? Peguei uma câmera emprestada de uma amiga minha, fui tirar foto das marcas que pediam para que eu panfletasse, cobrava, e aí toda semana eu tirava R$100, ia ali, e era o dinheiro guardadinho. Todos os meses eu honrei o meu compromisso. Perguntas. Quem tem pergunta para fazer? Patrícia, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje eu ouvi uma coisa muito bonita aqui, que foi, eu poderia ser padrão, mas eu não quero viver numa prisão. E pra mim você é uma pessoa que quebra muitos padrões no mercado. Inclusive, quando eu era uma jovem player do digital, eu aprendi num post seu que ousou falar que o faturamento que a gente coloca na biografia não é o nosso lucro. E eu tô passando por esse processo hoje e eu gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre como você saiu da Patrícia, que precisava ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, sobreviveu e começou a percorrer o caminho do agora qual é a minha causa e as bandeiras, as verdades que eu vou levantar para ganhar dinheiro mudando o mundo. Como é o seu nome? Carolina, prazer, Carolina. Bom, é importante frisar algo que eu acredito que muitos de vocês em algum momento passou na vida ou vai passar, que é o grande porquê. Qual é o meu propósito? Gente, vocês não fazem ideia como a mente dessa TDAH já explodiu querendo entender qual era o meu propósito. Eu tenho alguns conceitos místicos e eu acho que uma de algumas habilidades que eu tenho, uma que eu gosto muito é a de questionar. Eu não aceito a verdade absoluta de ninguém porque cada um tem a sua. E eu percebo que na sociedade de hoje, no ambiente que a gente vive, as pessoas elas não querem mais se questionar porque elas não confiam mais no pensamento delas próprias. Então elas preferem ouvir o que eu digo para que elas possam me culpar sobre o que eu falei, mesmo que elas tenham tomado como a própria verdade. Quando eu entrei nesse ciclo vicioso de querer entender o meu propósito, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Porque é isso que acontece quando você começa a alcançar um objetivo na sua vida, né? Não é só o TDAH que não libera dopamina, não. Vocês também têm essa coisa da motivação. E você vai para um próximo desafio e consegue esse desafio e você quer um outro desafio e aí você fala, tá, como eu falei para ele, é que agora você já sabe quanto que você precisa. Por que você vai fazer mais?
Mas o propósito para mim era algo que não fazia sentido. Então, eu criei o meu próprio conceito, que é: eu não tenho propósito, eu faço parte de um propósito, que é o mesmo que o seu. Quando eu paro de ficar me cobrando pelo meu propósito e eu entendo que eu sou uma engrenagem no mesmo lugar que você está trabalhando, que eu faço parte de um meio, de um inteiro aqui, que o que eu faço hoje pode afetar negativamente ou positivamente a vida de alguém, e eu presto atenção até no que eu vou falar. Porque o meu propósito eu não preciso procurar. Eu já nasci fazendo parte de um maior do que eu. Então, quem sou eu? O meu propósito é exatamente continuar funcionando nessa máquina. É o que eu acredito. Muito bom. Eu vou deixar aberto para mais uma pergunta para o Luiz. Luiz, eu sou o Mendes. Eu vi a Patrícia falando que quando ela falou que queria fazer a viagem, ela sabia a data. E quando a gente coloca prazo, é mais fácil para você atingir seu objetivo. Você falou que quer que a sua empresa seja a número 1 do mundo. Você tem estipulado esse prazo para atingir essa meta sua? Muito obrigado pela pergunta, Mendes. Muito boa. Olha, mas que energia maravilhosa nesse programa, viu? Tô muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Mendes, eu acredito muito na ciência e causa e efeito. Então tem um lema que eu, hoje, liderando lá na VoxU, vários vendedores, eu acredito muito em comportamento probabilístico. Como que eu crio probabilidade para vencer? Porque sonhar é muito bom, mas o sonho precisa ser acompanhado de disciplina fanática. Então, eu sou muito fanático. Todo dia eu faço minha corrida de 10 km, ou eu jogo tênis. Todo dia eu crio probabilidade para fazer com que o meu negócio cresça. Então, a grande essência é você ter o sonho grande: eu quero criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil ou da América Latina. E depois você tem que ver ao longo do tempo como você cria probabilidade para isso acontecer. E aí todo dia, dia sim, dia também, eu fico criando probabilidades para chegar lá. Porque a vida, ela sempre causa efeito. Quando você pratica comportamento probabilístico, você para de se frustrar, porque todo dia você vai ter que suar a camisa, todo dia você vai ter que ter disciplina, todo dia você vai ter que ter paranoia produtiva para realizar seus sonhos. E aí, Gostei. de algum modo, o universo acaba conspirando para você chegar lá. Senhoras Obrigado. e senhores, eu amei estar aqui com vocês dois. Muito obrigado. Foi maravilhoso, não é? Que pena, não é? Que triste. Maravilhoso, eu adorei. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito impactados, assim como eu, e você aí de casa. Nós aqui não somos só um programa de televisão. Nós estamos reunindo líderes de um novo pensamento. E você que está aí, vem se conectar com a gente. E, como vocês dois são muito fodas, o que a gente faz? 1, 2, 3, vocês são fodas! Muito obrigado. Muito obrigada. Cara, foi muito foda.